Boa noite, pessoal, tudo bom? Obrigado por estarem aí na aula de novo, tá? Hoje na aula a gente vai dar continuação e vai concluir o assunto referente a indicações geográficas, tá? A gente fez a apresentação de conceitos na aula passada de indicação geográfica, né? Vimos os principais conceitos, o que que é uma denominação de origem, o que que é uma indicação de propriedade, né? Indicação de procedência, melhor dizendo. E hoje a gente vai continuar vendo mais específico como fazer uma solicitação de um registro e como fazer o controle dessa indicação geográfica, né? Assim como a gente já viu lá em marca, alguém tem que cuidar dessa indicação geográfica, tá? Então, em seguida nós vamos começar nisso aí. Antes de começar a aula, eu gostaria de perguntar para vocês. Então, aí eu vou compartilhar aqui um arquivo. Eu não sei se algum desses nomes colorido está aqui na aula. Bárbara, ou Felipe, ou Leonardo Matos. Bárbara, nem Felipe, nem Leonardo estão aqui. Bom, espero que estejam nos vendo no Excel, então, no Excel, perdão. Espero que estejam nos vendo no YouTube. Pessoal, eu não recebi o nome de vocês ainda com qual arquivo vocês vão trabalhar, tá? Nem da Bárbara, nem do Felipe, nem do Leonardo. Então, por favor, me mandem isso, porque como está lá nas regras da resenha, né, da nossa avaliação, é um artigo por grupo e o critério de escolha é ordem de chegada. Ou seja, se um desses três que ainda não me enviou nada, enviar algo do mesmo artigo dos outros, vamos ter problemas, tá? Bárbara e Felipe ou Leonardo estão aí? Não, né? Que eu não vi o nome de vocês na lista de participantes de hoje, tá? Espero que estejam vendo no YouTube. Então, pessoal, por favor, me mandem tão logo quanto possível, tá? Por favor. A entrega, como vocês sabem, é na semana que vem, tá? Aqui, então, repassando de novo as regras da nossa resenha. Então, a entrega é até a semana que vem, tá? Dia 9 de setembro, às 19h30. Tá lá no Moodle um pouquinho antes, o prazo, mas até às 19h30 pode entregar, tá? No Moodle está um pouquinho antes, algumas horas antes, mas até às 19h30 vai ser aceito. Depois das 19h30 não vai conseguir postar, aí só me mandando por e-mail, tá? Pessoal, vocês que estão aí na aula, alguma dúvida quanto às regras da nossa avaliação? Não? Tá. Caso tenham dúvidas, aqui os meus contatos, fiquem à vontade aí em me procurar, tá? Vou responder tão logo quanto possível, costumo não demorar muito aí, tá? O pessoal até me mandou WhatsApp essa semana, e-mail, então a gente foi trocando e-mail, WhatsApp, acho que foi tranquilo. Tá bom? Mais alguma dúvida sobre a avaliação? Não? Tá. Em surgindo dúvida, fiquem à vontade aí em interromper e me questionar, tá? Vamos lá então, pessoal, para o nosso conteúdo, aula 5, propriedade industrial. Deixa eu me botar mais para o cantinho. Beleza. Então, aula 5 de propriedade industrial, a gente viu lá desde a primeira aula, né, que a propriedade industrial ela está dentro do sistema de propriedade intelectual, né? Então, o sistema de propriedade intelectual ele é composto pela propriedade industrial, direitos autorais e proteção sui generis. Essa aqui a gente tem uma passadinha na primeira aula e vamos aprofundar o resto do semestre, o resto das aulas nesses 4 tópicos aqui, tá? Marcas a gente já viu, né? Conversamos. Hoje a gente termina a indicação geográfica e aí, para o grau B, a gente fica com desenho industrial e patentes e invenções, tá? Então, a gente já viu o que é o sistema de propriedade industrial,
a lei da propriedade industrial, né? E nós temos no Brasil o INPI, tá? A gente deu até uma navegada pelo site do INPI, qual rege aí as marcas, patentes, indicações geográficas, etc. Na aula passada a gente passou pelos principais conceitos e definições de indicação geográfica, tá? Então hoje nós vamos vamos estudar em conjunto registros e alterações na, na indicação geográfica, tá? Pode ser ela indicação de procedência ou denominação de origem, tanto faz. E vamos ver também o controle, como a gente faz o controle, a gestão dessa indicação geográfica, tá? Então, a gente viu lá na aula passada que essa indicação geográfica, ela é para atribuir uma qualidade a um produto ou a um serviço prestado, tá? Seja ele por estar inserido em determinada região, seja ele oriundo das características geográficas do meio onde foi produzido, onde foi gerado, né, aquele serviço ou produto. Entende-se por características geográficas, características naturais e também socioculturais, tá? Então a gente viu esses conceitos, então a gente precisa fazer a gestão disso, né? Porque isso é algo que tem valor, não é simples conseguir uma indicação de procedência ou uma denominação de origem, então a gente tem que fazer essa gestão. Porém, antes de a gente focar na gestão, vamos ver como é que se faz o registro, tá? Então, o pedido, ele pode ser requerido pelo representante, pela entidade representante, pela associação, sindicato ou qualquer outra entidade, tá? Que a gente já conversou sobre isso na aula passada. Ela pode requerer o registro desde que ela esteja inserida dentro da área delimitada da indicação geográfica e que o quadro social dessa entidade representativa seja composto total ou predominantemente por participantes da cadeia produtiva, tá? Então é o que a gente falou. Não adianta eu montar lá a Associação dos Calçadistas lá no Vale dos Vinhedos e eu querer ter a indicação geográfica dos vinhos, tá? Assim como não adianta eu montar uma vinícola aqui no Vale dos Sinos e eu querer ser o gestor da indicação geográfica dos couros, tá? Não tem muito a ver com a outra. Então tem que ter basicamente duas coisas, né? É estar na região e a segunda ser parte integrante dessa cadeia produtiva. Os meus membros, o meu quadro social ser predominantemente os membros da cadeia produtiva, tá? Caso de um único prestador de serviço ou produtor, o pedido pode ser feito por esse, sem que ele tenha que constituir uma associação, etc. Isso a gente também já viu, né? Então, que documentação que vai ser necessária? O requerimento da indicação geográfica, o estatuto social dessa entidade, tá? Sindicato, associação, agremiação, enfim. A ata registrada da Assembleia Geral com a aprovação do estatuto. Então, eu tenho que apresentar uma cópia do estatuto social dessa entidade. O caderno de especificações técnicas, que a gente já viu na aula passada, né? Esse caderno de especificações técnicas é o que protege aquele produto ou serviço sob o ponto de vista de qualidade, né? Quanto mais detalhado e mais, eu não diria restritivo, mas quanto mais específico ele for, esse caderno de especificações técnicas, mais protegidos estarão os produtores, né? Inseridos nessa indicação geográfica, tá? Por quê? Porque ele é o que vai determinar se aquele produto ou serviço continua tendo as características de qualidade diferenciada provenientes dessa indicação geográfica, tá?
e a ata da Assembleia Geral com a aprovação do caderno de especificações técnicas. Tá? Então, esse caderno ele tem que ser aprovado em ata. Não adianta lá eu conceber a minha associação, registrar em ata o estatuto social dela, fazer e ela fazer contratar uma empresa para fazer um caderno de especificações técnicas, por exemplo, né? E esse caderno de especificações técnicas não ser aprovado pelos membros da associação. Então, eu tenho que ter uma ata no qual os membros aprovam esse caderno de especificações técnicas. Tá? Isso aqui, na realidade, nada mais é para proteger um membro que se diga desavisado lá, ou para evitar que alguém diga, não, eu não cumpri tal ponto, mas eu não aceitei isso aí. Então, como não aceitou, está aqui, ó, estava na ata, teve convocação da Assembleia Geral, estava na ata a aprovação do caderno de especificações técnicas. Tá? Lista de presença ó, da Assembleia Geral para aprovação desse caderno. Ata dessa Assembleia Geral da posse da diretoria, então toda posse de diretoria dessa entidade vai ter que ter uma ata. Cópia dos documentos dos representantes legais, né? Então, presidente, vice-presidente, etc., quem for o representante legal da associação, da entidade, né? Vai apresentar a documentação. Declaração que os produtores ou prestadores de serviços estão estabelecidos naquela área, tá? Se for uma indicação de procedência, os documentos que comprovem que o nome geográfico se tornou conhecido e, no caso, uma denominação de origem, documentos que comprovem a influência do meio geográfico. De novo aqui, né? Meio geográfico, entenda-se meios naturais e socioculturais, tá? O instrumento oficial que delimita a área geográfica, né? Pode ser um estudo, a gente viu aqui na aula passada, eu mostrei algumas documentações de indicação geográfica, normalmente tem um estudo com mapa, levantamento topográfico, etc., né? Cartográfico, topográfico, etc. A representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, se tiver, né? A marca, tá? Procuração, se for o caso, né? Um funcionário que vai lá fazer esse requerimento, tem que ter uma procuração para assinar pela empresa, algo assim. E o comprovante de pagamento correspondente, que a gente viu lá a tabelinha do INPI, acho que foi na primeira ou na segunda aula que a gente falou sobre marcas. Eu mostrei para vocês que o INPI tem uma tabela de valores que cobra para cada tipo de serviço que ele presta, tá? Se tiver um único prestador de serviço, o mesmo deverá apresentar os documentos e informações da mesma maneira, com exceção da comprovação da legitimidade da entidade representativa, tá? Todos os documentos em português. Então, se é uma empresa estrangeira que faz reuniões em outro idioma, ou seus representantes, enfim, fazem reunião em outro idioma, as atas têm que ser transcritas para o português, tá? Cópia fiel dos originais e acompanhada da devida declaração de veracidade, tá? Via cartório, isso aqui. Tá, pessoal? Então, todas essas documentações são necessárias para requerer a indicação geográfica, tá? Então, a identificação de uma potencial indicação geográfica, como é que acontece? Tá? Então, como é que tu faz essa identificação? No caso da indicação de procedência, na qual a qualidade do produto ou serviço ela é proveniente tão exclusivamente do local, né, onde ele é fabricado, assim como na denominação de origem, na qual o nome geográfico vai designar o produto ou o serviço, né, com características que sejam exclusivas daquele local e sejam decorrentes de fatores geográficos, naturais e humanos, tá? Como é que tu evidencia a indicação
procedência? Documentos que comprovem a notoriedade. Olha, começou a ter reportagens, começou a ter publicações, estudos, dissertações de mestrado, tese de doutorado, TCCs, etc., que indiquem artigos publicados, né, que indiquem a notoriedade da qualidade daquele produto, tá? O nome geográfico deve ser expressamente mencionado por diversas fontes e relacionar o produto ou serviço à qualidade desse àquele local, tá? E na denominação de origem, evidências que comprovem a influência do meio nas qualidades ou características de produto, tá? Então, aquela coisa, olha, aqui o vinho tem esse sabor porque a uva foi plantada aqui nessa terra e é essa terra aqui que dá o gosto ao vinho. Ou a cana foi plantada nessa terra e dá esse gosto à cachaça, tá? Então, na identificação geográfica, o passo a passo. Esse aqui não é o passo a passo do registro, tá, pessoal? Esse aqui é o passo a passo da identificação de uma potencial indicação geográfica. Então, antes de eu entrar com o registro, o que eu tenho que fazer? Mobilizar os produtores, prestadores de serviço, para uma maior participação, né? Se não for de interesse dos produtores, isso não adianta nada. Criar a entidade representativa desses produtores, né? Da região ou localidade. Adequar ou elaborar o estatuto social. Se já tiver uma entidade representativa, não precisa criar outra. Só tem que adequar o estatuto social, descrever o nome do produto ou serviço, da indicação geográfica, principalmente isso aqui, ó, elaborar o caderno das especificações técnicas, porque lá no requerimento, quando tu requerer a indicação geográfica, tu já vai ter que ter esse caderno. Então, essa entidade já vai ter que começar a fazer. Escrever os mecanismos de controle sobre os produtos ou serviços, bem como sobre o produto ou serviço prestado, né? Nós vamos ver aqui alguns mecanismos de controle, plano de controle nessa aula aqui. Aprovar o estatuto social e o caderno de especificações, como a gente viu. Solicitar um instrumento oficial para delimitação da área geográfica, aquele estudo que eu falei, né? E reunir a documentação necessária para iniciar o processo de pedido, tá? Então, a solicitação do pedido. Solicitação do pedido, ela é via eletrônica, disponível no portal do INPI, que a gente já visitou o portal. Tem os valores naquela tabela. A empresa vai ter que emitir a guia de recolhimento e, com a documentação pronta e a guia paga, dá o início ao processo de peticionamento eletrônico. Para não perder os prazos, tá? A entidade deve acompanhar o pedido por meio de consulta a essa revista de propriedade industrial, que é publicada semanalmente, tá? Então, ali, nessa revista de propriedade industrial, que se acha lá no site do INPI, vai ter essa publicação semanal e fatos relevantes ao teu pedido de indicação geográfica estarão lá. O INPI pede um esclarecimento daqui, um terceiro entrou com uma petição, entrou com um pedido dizendo tal e tal coisa dentro dos prazos legais, que a gente já vai ver como eles funcionam, tudo vai estar nessa revista, tá? Ao longo do mandamento do processo, as dúvidas poderão ser esclarecidas através de um sistema do INPI, tá? Que é o sistema Fale Conosco, que ele facilita para as pessoas que estão fazendo esse requerimento, tá? Eu coloquei ali para vocês também, pessoal, no Moodle, deixa eu mostrar aqui, é um documento, é um guia do INPI para o processo de petição de indicação geográfica, tá? Então, aqui tem isso que a gente viu agora aqui nos últimos 2 slides, tá? Como vocês sabem, a gente tem não tanto tempo assim na nossa disciplina, né? Poucos encontros.
Então, a gente viu em 2 slides um documento que tem aqui 40 páginas do INPI praticamente, tá? Então, aqui tem todo o passo a passo, ó, desde um resumo, o que é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo de um pedido de peticionamento eletrônico, tá? De uma indicação de origem. Consulta o manual do usuário, primeiro passo. Então, tem a descrição de cada um desses 8 passos aqui, tá? Até com um fotinho onde tu deve ir no sistema, onde tu encontra tal coisa, etc, etc, etc. Tá, pessoal? Então, é algo aí também que ajuda vocês, caso venham a precisar, né? E também ajuda vocês a fazer os comentários que acharem devidos, né? Na sua avaliação, na sua resenha. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Estou indo muito rápido. Nada, podemos seguir. Se tiverem dúvida aí, coloquem no chat ou me interrompam verbalmente sem problema nenhum, tá? Então, uma vez que a gente fez aquele pedido, como é que ele tramita, né? Ele passa por diferentes etapas. Nós já vamos ver o fluxograma a seguir, tá? E essas diferentes etapas podem exigir novos documentos para regularização, novos documentos ou regularização de documentos, esclarecimentos, etc. Tá? Então, o INPI recomenda que durante o exame, a alteração recomenda durante o exame, o INPI pode, agora que eu vi o que é isso aqui, o INPI pode, ao longo do processo, alterar a espécie. Por exemplo, tu entra com uma denominação de origem, mas na verdade é uma indicação de procedência, ou vice-versa, né? Tu entra com uma indicação de procedência e o INPI pode dizer, não, mas isso aqui é devido às características geográficas daquele local lá. Então o INPI pode fazer essa solicitação de alteração do tipo da indicação geográfica, tá? Após a publicação do pedido, os terceiros interessados poderão se manifestar. Ou seja, vai ter um período para algumas pessoas contestarem esse pedido, tá? Essas manifestações e respostas serão analisadas durante o período, né? Durante o exame de mérito, que eles chamam aqui, mas é durante a análise do pedido, tá? Pode ser apresentado um recurso ao requerente ou ao terceiro, caso o seu pedido não seja concedido. Eu fiz uma requisição de uma indicação geográfica, meu pedido não foi concedido, eu posso apresentar um recurso, tá? Só não posso recurso apresentar depois do arquivamento definitivo, tá? Mas ele não vai impedir um novo pedido. Então, fiz o meu pedido não foi atendido, entrei um recurso, o recurso não foi atendido, foi arquivado em definitivo, aquele pedido morreu. Nada me impede de uma semana depois entrar com um novo pedido. Tá? Ao ser concedido o registro, o INPI vai emitir o certificado. Então, aqui está o passo a passo, tá, pessoal? Do pedido da indicação geográfica. Então, vocês foram lá naquele documentinho, viram os passos que tem que seguir, etc, 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 juntaram toda a documentação e fizeram o depósito do pedido, tá? O que vai acontecer nesse momento? Análise preliminar do INPI, onde é verificada a presença de todos os documentos exigidos. O INPI pode aceitar sem publicação de novas exigências ou com publicação de exigências. O que é? O INPI está exigindo novos documentos, regularização de documentos, etc. Tá? Então, se eu não tiver nada, o pedido vai ser publicado para manifestação de terceiros. Se eu tiver que fazer uma regulamentação, vai sair lá naquela revista que eu falei para vocês, tá? E tem o prazo de 60 dias, conforme as exigências. Se eu não cumprir as exigências, o pedido é arquivado, tá? Ou seja, não ganhei a indicação geográfica. Se eu cumprir as exigências do INPI,
O pedido é publicado para manifestação de terceiros, tá? Chegamos no mesmo caminho aqui. No prazo de 60 dias. O que é isso? Ah, o cara vai, um terceiro lá que se sentiu lesado, digamos assim, né? Vai dizer, como assim a Associação dos Produtores de Gado do Rio Grande do Sul? Como é que essa associação aí só vai até a região do Pampa? Então, ele pode fazer essa manifestação também, tá? Terceiros, tá? Ou o cara contestar qualquer um dos documentos que tenham aqui. Se teve manifestação dos terceiros, a publicação, a resposta à manifestação no prazo de 60 dias, tá? Então, um terceiro se manifestou, vai haver a publicação da resposta, tu tem que fazer a resposta, né, dessa manifestação dele num prazo de 60 dias. Se ninguém se manifestou, aí o INPI vai analisar o mérito do pedido. Aqui, pessoal, ele não analisou ainda o mérito. O que é o mérito? É o conteúdo. Até aqui a gente está quase que tão somente no campo, como é que eu vou dizer para vocês, quase que tão somente no campo burocrático, digamos assim, né? O INPI vai ver se tem todas as documentações exigidas, etc. Tá? Então, até aqui a gente está no campo burocrático. A partir daqui, a gente entra no mérito da questão. O que é o mérito? É o conteúdo. Olha, o conteúdo dessa petição está de acordo, isso realmente é uma indicação de procedência, realmente é uma denominação de origem. Então, a partir daqui, a gente entra no conteúdo. Pessoal, está terminando o nosso tempo aqui. Eu vou fazer a gravação do vídeo. Vocês sabem que isso leva 4, 5 minutinhos e aí a gente volta em seguida, tá? Aguardo vocês aqui. Valeu!